Fala pessoal, Lucas Casaquevícios aqui, de volta. E já vou falar de cara, quem quiser pular direto pro tutorial, vai estar na descrição aí o tempo, ou no YouTube mesmo. Mas eu quero dar uns recados, já que eu acabei sumindo, né? Eu acabei sumindo por combinação de fatores, família, né, pandemia e também muito trabalho. E também o tempo livre que eu tinha, eu acabei também dedicando ao curso, que eu quero muito lançar. Mas também não vou lançar uma coisa às pressas, assim, de qualquer jeito. Então, tô trabalhando nele, usando meu tempo, assim. Então, o canal ficou um pouquinho embaixo nas prioridades. Mas tô voltando. Teve muita coisa acontecendo legal. Eu trabalhei, há pouco tempo eu terminei o Loki na ILM, que foi uma experiência incrível. E agora eu escolhi ir pra Sony, pro Spider-Man 3. E acho que vai ser muito legal, assim. Até eu não assisto muito Marvel e tal, acho que vai ser foda. Claro que eu não posso falar nada a respeito, além disso. Mas, então até isso que eu queria falar pra vocês. Eu tenho muita sorte de estar hoje nessa fase da minha carreira, de estar podendo escolher empresas, escolher trabalho, ou o projeto que eu vou estar. E não teria isso se não fosse assim o Houdini, realmente. Tanto o ânimo que me deu de novo no trabalhar a computação gráfica e o mercado em si. Então, esse canal eu espero que possa ajudar vocês a realizar os sonhos de vocês. Eu vou aos poucos, né? Então, como dá. Mas até o tutorial de hoje é uma coisa que eu queria fazer muito há 10 anos atrás, na época até era Real Flow e tal. Eu não tinha a menor ideia nem por onde começar para fazer uma coisa assim. E é um pouco mais técnica e tal, mas eu quero deixar assim até pro meu eu do passado dar uma olhada. Mas são coisas assim, são informações que é difícil de achar. E eu precisei, olha, eu uso meus últimos 3 projetos, eu sei que eu usei bastante. E foi super fácil assim para mim hoje em dia. Então, uma coisa que era impossível anos atrás. Então, dar o recado também para vocês continuar, mesmo que pareça impossível, difícil, continue estudando, continue aprendendo e um dia as coisas que parecem impossíveis hoje vão ser fáceis amanhã, tá? Então, bora lá. Então, eu quero criar um mapa de densidade para nossos point clouds, partículas, e eu uso em muitas coisas, eu uso para todo tipo de simulação ou até aglutinação de preencher buracos em malhas. Eu vou mostrar exemplos assim. Então vamos começar com uma coisa básica sempre. Vou fazer um tubo, aumentar o raio aqui só para 2, pode ser 6 de altura, deixar ground plane, não dá para polígono. Então eu só quero começar com um monte de pontos, basicamente. E eu não quero o relax, porque o relax ele deixa tudo separado uniformemente. Então vamos fazer uma coisa mais bem distribuída. Eu vou criar um attribute blur só para aglutinar alguns desses pontos. No fim não é importante isso aqui, é só para a gente visualizar mesmo. Então, sei lá, o nosso step. Testar alguns valores aqui. Então tá, pode ser assim. Eu vou botar isso como um display. Posso fazer um pick pra gente enxergar melhor. Então vou botar como template e vou diminuir um pouco. Ok. Então temos nossos pontos aqui e eu quero achar os vizinhos desses pontos e ver quantos vizinhos cada ponto tem, tá? Então eu vou usar um Wrangle para isso. Wrangle. E eu vou usar... Deixa eu mostrar como eu cheguei nisso, acho que faz uns anos, mas eu lembro que eu estava procurando point cloud e tal, e um amigo passou até essa expressão, a função near points. Então vamos criar um atributo integer, né? E posso chamar de qualquer coisa, vou chamar de vizinhos agora, depois a gente pode mudar.
E eu vou criar a expressão near point. Eu vejo que tem near point e near points. Se eu usar near point, abrir o parênteses aqui, se eu vier com o mouse aqui e apertar F1, né, ele traz o nosso help. Deveria. Ah, tá aqui. Então tem near point. Aqui, near point. Então, acha o ponto mais perto numa geometria, né? Então, como a gente está fazendo por pontos, ele vai achar o ponto mais próximo naquela geometria. A gente precisa alimentar qual geometria, né? Que é a gente. E o vetor, né? De o ponto. Então, a posição, né? Então, seria P, que é a posição de cada ponto. Então, se eu abrir aqui nossa spreadsheet agora, eu vou ver que... Se eu vier em pontos aqui, eu tenho os vizinhos. Então, ponto 0, o vizinho mais próximo é o 0, é ele mesmo, né? Então, nesse caso, ele só está retornando um vizinho. E eu não quero isso, eu quero uma lista de todos, né? Então, a gente tem a outra expressão, se eu voltar no help ali. Geralmente, no final tem expressões, funções relacionadas, tem esse near points, com S no final. E essa, assim, acha todos os pontos próximos, né? Então, a gente pode alimentar uma distância, né, max diz, e o máximo de pontos para procurar, até para não ficar muito, se tiver muitos pontos, né, não quebrar a cena. Então, vamos fazer isso. E eu noto que ele tem esses colchetes aqui. Isso é porque esse atributo, né, o variável é um array. E array nada mais é que uma lista. Uma lista de todos os pontos. Então, vamos lá. Para definir, primeiro se eu botar near points aqui, ele vai dar um erro. E é porque essa função retorna um array e a gente está especificando um integer. Então, para especificar que eu quero um integer array, né, para especificar o tipo de atributo é antes do arroba, né? Então, eu vou usar o colchetes aqui. É assim que a gente mostra um array. E ele precisa de mais argumentos, né? Como a gente viu no help. Então, eu preciso do raio de busca e o máximo de pontos. Então, eu posso botar, sei lá, 100 pontos. Então, agora sim, eu vejo que criou esse atributo vizinhos com a lista de todos os vizinhos próximos, tá? Nesse raio de 1, tá? Então, eu vou criar, é bom a gente começar a criar o hábito de criar sliders para isso aqui. Eu vou criar um channel, chf radius. Vou copiar isso aqui. Posso criar um f, né, de float. Então eu posso criar um integer para o máximo de pontos. Max search, sei lá. E eu vou clicar nesse botão para criar nossos atributos aqui. Então vou botar aqui 0.1 e 100. Certo. Vamos mudar o nome. É mais fácil fazer em inglês, porque se eu começo a abreviar vis, vai aparecer visualização. Então, vou botar, chamar de de neighbor. Tem uma função, então, vou deixar de neighbor, ok? Então, eu tenho a lista. Então, agora eu quero contar cada ponto, quantos vizinhos ele tem. Então, para contar isso, criar outro integer e vou botar num, que é o número de vizinhos. E eu vou usar a expressão length, que ela funciona aqui tipo length, que a gente usa muito para transformar um vetor, né, em float, fazer derivado, sei lá, vocês matemáticos. Mas ele retorna o length de um array. Então ele retorna quantos argumentos tem na lista, quantos objetos, quantos argumentos tem na lista. Então, eu vou só alimentar o nosso atributo, que é name. Pronto, então isso deve nos dar um outro atributo, name num. Então, ele mostra aqui. E lembra que fica dentro do máximo, né, dos 100 pontos. Então, tem muitos atributos, muitos pontos que estão passando desses 100, né? Então clamped ali no 100. E vou ter outros com um vizinho, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu quero remapear isso aqui, né? A gente fala normalizar esse valor para... Vou aumentar aqui, quem quiser ver melhor. Eu quero remapear esse valor para ele ficar de 0 em 1, entre 0 e 1. E claro que para ficar procedural eu preciso saber qual o número máximo de vizinhos que eu posso ter num determinado point cloud. Até porque
se eu aumentasse aqui bastante o número de pontos, né? Acho que eu aumentei demais. Bom, eu vou ver que todos os meus pontos agora têm 100, né? Ou se eu diminuísse muito esse número. Então, eu ficaria com valores por todo lado. Então, é sempre bom a gente normalizar, né? Para não precisar sempre setar qual o número máximo de busca, né? Então, para fazer isso, eu posso setar aqui em Vex mesmo, usando uma expressão. Ou eu posso usar... deixa eu voltar para os meus pontos. Posso usar um attribute promote. Tá? E eu vou promover o atributo, até a gente ver aqui que tem um array, o naynum, que é o número de vizinhos, né, neighbors. Então eu quero naynum. Eu quero promover ele de ponto para detail, que daí eu vou ter um número só para todos. E o método importante é máximo, tá? Eu quero o máximo, o número máximo dos pontos. E eu não quero deletar o atributo original. Então a gente continua com o nosso número de vizinhos para cada ponto. E se eu vier aqui em detail, eu vou ver que no máximo teve algum ponto aqui, teve 100 neighbors. Né? Se eu aumentar a nossa busca aqui para 1000 pontos, vou ver que daí ele não tem mais esse clamp, né? Ele fica 142, é o número máximo. Vamos deixar em 500 aqui, até porque isso vai pesar muito, né? Se eu tiver que pesquisar 1000 pontos para cada ponto, né? Consome. E agora vamos usar esses valores vamos fazer uma cor primeiro aqui para definir essa densidade desses pontos, desses vizinhos, né? Então, vou criar outro Wrangle. E eu vou... Coisas que eu quero usar dentro do código Vex eu chamo como variáveis ao invés de atributos, né? Que atributos criam memória, cria coisas, não memória, mas dados que eu não preciso, né? Então, eu posso, nesse caso, criar um int para trazer o nosso naynum. Até posso mudar aqui, vou botar para ficar mais fácil, max, name max. Para ficar consistente. Ok. Então, eu quero um integer e chamar de mesmo nome, max name. Não vai o arroba, né, porque é uma variável. É igual a detail, porque eu estou em points e eu quero chamar um atributo de detail. Eu mesmo. E o nome é max, né? É isso. Vamos ver, então. Namex, tá certo. Aqui é esse detail. Ok, então eu tenho esse número máximo. Eu posso usar isso para remapear agora o meu valor. Então, sei lá, eu posso chamar de remap. Fit. E eu quero pegar o número de vizinhos. Então, eu quero naynum. E eu sei que o valor começa em 0, né, ou o que seja. Eu não preciso do mínimo nesse caso. E o máximo é essa variável aqui. Então, no máximo, ele vai ter esse número aqui. E eu quero remapear isso de 0 a 1. Tá? E para a gente visualizar isso, eu vou modificar a cor aqui. Então, eu vou criar CD. E eu vou criar um ramp aqui. Então, chramp. O nome da ramp, vou chamar de ramp, sei lá, qualquer nome. E o atributo é o remap, que a gente acabou de criar aqui. Então, vou clicar nesse botãozinho aqui para criar nosso... Já viu que fez alguma coisa? Para mudar o tipo aqui em Vex desse ramp para ser cor, eu vou vir aqui no cogzinho aqui, Edit, e vou mudar para... Vou achar meu atributo aqui, que é o último, ramp. Eu vou mudar o tipo aqui, tá, ramp float, eu vou trocar para color, tá? Aceitar. Então ele tá preto, tem alguns presets aqui, eu posso usar o infrared, bem bom para ver. Então eu começa a ficar interessante, eu vejo que essas áreas que aglutina mais, eu tenho tenho maior, né, a cor no espectro. Então eu posso fazer algumas coisas só para a gente controlar essa visualização melhor. Eu vou voltar aqui nesse primeiro Wrangle, copiar isso aqui, esse radius.
E vamos botar, sei lá, min, max. Se a gente ter sliders fica mais fácil de trabalhar. Então eu tenho min, max, eu quero que seja 1. E eu não quero depois ficar pulando de wrangle para wrangle. Então vou criar esse radius e esse max search aqui nesse wrangle para eu ter tudo num lugar só. Então eu vou voltar aqui no parameter interface, eu vou criar um float. Vou botar no root aqui para ficar lá embaixo. E um integer. Por enquanto é isso. Então esse vai ser o radius. Esse vai ser radius. E eu quero entre 0 e 1 tá bom. No default eu vou deixar em 1. E deixa eu ver se eu botei. Eu esqueço aqui. Não, agora eu mandei no outro. Ok. Certo. Que tem que apertar Enter aqui, senão não vai às vezes. Tá. Max. Search. E esse pode ser de 0 a 1000. Ou, sei lá, 2000. Default de 100. É 1000, tá bom. Ok. Então tem esses valores, eu vou só copiar e colar como referência relativa. Ok. Então agora eu tenho esse slider que eu posso usar para diminuir, né, a busca dessa, ou buscar menos aqui. Então tem um controle de densidade já bem legal. Se procurar demais também outra coisa pra gente que eu posso fazer é criar um exponencial nesse valor só pra ficar mais, pra gente ter mais um controle de como a gente quer escolher as áreas mais densas. Sempre bom, exponencial é bem legal. Então para criar é power, né? Pow. E o segundo número é o expoente. Então seria, posso copiar esse expoente, tá? Exponent. E fecha parênteses. Vamos botar para 1 para ver se a gente tem mais resultado que tinha antes. Então agora é tipo um contraste, assim, se eu quiser aumentar isso aqui. Então pode ver que ele me dá essa coisa mais diluída e eu posso aumentar bastante, ter zonas bem diferentes, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou criar esse expoente, float. E vai ser de 1 a, sei lá, 10 tá bom, mínimo 1. Eu vou copiar. Beleza. Então a gente já tem uma ferramenta bem legal para brincar e achar, posso depois mapear a cor e tal. Só isso aqui para compers, eu fiz muito filmes, até nem posso falar, mas é de, às vezes tem uma aglutinação muito grande de partículas e o comper quer ter mais controle lá, ele quer onde tem mais partícula aglutinada, ele quer uma máscara para isso, para fazer um glow, alguma coisa. Então tu pode só transformar isso no AOV e passar para o comper, já é algo assim bem interessante. O que eu posso fazer, vou aumentar o número de pontos só para a gente brincar agora com a nossa ferramenta. Então tem bastante, claro que vai aumentar o número de pontos que tem, 1000. E vou procurar aqui o raio um pouco menor, talvez. Então eu começo a ver padrões e posso aumentar o contraste. 3200. Foi passando. É isso. Eu quero achar quebrar um padrão assim. Então talvez eu usei até muitos pontos. Posso usar metade, talvez. Legal.
Então eu posso usar esse valor para remover as áreas densas ou criar mais pontos, né? A gente vai ver isso mais. Então, acaba que não usar um ponto bem baixo. E vamos brincar com os point. Aí. Então eu posso fazer remover agora. Então eu tenho esse... Vou criar um remap até esse que é um bom exemplo. Como a gente criou uma variável, né? Eu vejo que eu não tenho esse valor aqui no atributo para ver. Então posso criar só um atributo remap, um float, remap é igual a remap, que é a variável. Então se eu vier aqui, agora eu vou ter em pontos eu vou ter esse atributo aqui, remap. Então eu vejo que ele está de 0 a 1, então está funcionando o nosso né, remapeamento, né? Tá. Então eu posso usar esse valor para muitas coisas. Eu posso usar para remove points. Comecei pelo fim. Então, if, né, se remap for menor que 0.5, 0.4, então removo o ponto. Então, eu consigo assim remover as zonas, até botar o fundo para preto. Consigo remover as zonas mais densas, né? Então, claro que eu posso inverter isso aqui também. Então vamos fazer vamos criar um slider para esse, geralmente chama de threshold. Trash. Então, agora eu tenho aqui, se ele for 0, né, não é nada menor que 0, então se eu começar a aumentar isso aqui, eu vou deletar as zonas mais, né, menos densas. Aí, pelo jeito, teve coisas que passou de 1. Então, provavelmente do power que eu fiz, mas beleza. Então, se eu já viesse aqui, Particle Surface, Particle Fluid Surface, reduzir bastante, foi demais. Vou botar uns valores aqui, Droplet Scale, 0.5, sei lá, 0.15. Então, eu já usei isso aqui também para criar aglutinações, gotinhas de suor numa garrafa, alguma coisa assim. Então, pode até usar isso aqui para animar alguma coisa se criando, né? Ou inverter essa curva. E fica mais interessante do que só fazer um scatter de vários pontinhos e tal. Posso aumentar bastante, tá? E procurar mais pontos. Daí vai do controle artístico, né? Mas percebe que fica uma distribuição mais realista, porque essa aglutinação está acontecendo de forma mais orgânica, né? Então fica bem mais realista, né? E é isso que eu quero mostrar agora numa simulação. Eu vou pegar aqui download numa simulação e a gente vai usar essa ferramenta que a gente criou agora. Ok, eu fiz... eu copiei aqui uma simulação, então deixa eu tirar esse template aqui, visualizar nossa simulação. Eu fiz uma simulação bem básica, assim, bem tosquinha, até porque essa é a ideia, na verdade. Então não é o foco hoje, mas só para mostrar um pouco. Então eu criei uma esfera, um flip source, e depois criei um tubo simples, né? E larguei a esfera ali. Tá, fiz o bounds aqui. Só pra, sei lá, não deve ser usado como referência nem nada, mas só pra quem quiser. E não mudei muito aqui não. Splash. Então basicamente eu aumentei bastante
o receding, até para usar a particle separation não ser muito pequeno esse número. E é isso que eu quero mostrar, formas de melhorar um resultado de uma simulação que a gente já tem, porque a gente tem que fazer coisas rápido muitas vezes no trabalho, e às vezes o cliente acaba gostando. Isso acontece até na Disney, que eu estava trabalhando na Disney, eu quero uma coisa de 15 minutos, daí o cliente acaba amando, e quando a gente aumenta, que já passou por isso, quando aumenta a resolução, nem sempre vai ficar parecido com aquilo. Então, às vezes a gente sofre tanto para tentar dar match numa coisa que o cliente gostou, quando a gente poderia melhorar depois da simulação, né? Então, é isso uma ideia que eu vou deixar para vocês. Bom, então tem essa simulação aqui. Isso ficou meu cache. Beleza. Bem básica. E tem uns atributos que eu vejo muito em simulações. Mas vamos copiar o que a gente fez, então. Então a gente fez esses 3 nodes, basicamente, né? Foi a nossa... Como criar nossos vizinhos aí, achar a densidade. E vou plugar aqui no nosso cache. Legal do Houdini é que copiando, ele mantém copiando tudo junto, ele mantém os links, né? E eu vou dar um bypass nesse, só 2 barras, só para comentar essa linha que exclui, porque eu quero ver as cores. Então, vamos ver quantos pontos a gente tem aqui. Dá uma olhada na nossa geometria. Eu vou dar um hide em todos os atributos e quero ver não, esse não eu nem queria, mas quero não. Yeah. Ok, então tem muitos vizinhos, 31.300. Eu tô... Ok, passando bastante. Então vamos achar esses valores. Aí. Então eu vou aumentar o raio para a gente conseguir... Então é uma busca mais, mais genérica, né? Então eu posso ver, acertei de cara um número que mostra os buracos dessa malha. E não necessariamente isso sairia na malha, mas é legal ter esse controle de conseguir separar, porque agora eu poderia pegar aqui e remover. Vou copiar essa linha até, a gente comenta. E vou fazer a mesma coisa isso aqui, maior. Daí eu comento as. Eu vou fazer melhor que isso. Tá, beleza, mas é uma forma de isolar então os buracos. Isso não precisa ser para fluido, não precisa ser para nada, pode ser para fumaça, sei lá, se tiver um point cloud. Então eu quero deixar mais uma ideia aqui, que é como a gente aumentaria a resolução dessas áreas ruins. Porque não necessariamente eu quero aumentar do resto, né? Essas outras partes parecem boas para malha, né? Então como a gente aumenta essas áreas que acabaram ficando um pouco densas, né? Então, vou comentar esse outro delete. Vou criar um split, já que a gente tem como é que chama? A gente tem o atributo, né? Remap, então eu vou usar aqui remap menor que 0.5, né? E tipo pontos. Então agora eu tenho de um lado, vou até inverter. Criar um null. Ok. Então agora eu tenho essas 2 áreas separadas e vamos trabalhar nessa área primeiro. E eu quero botar um point replicate. Eu vejo muita gente usando isso. Bom, é ok usar para muitas coisas esse point replicate, mas ele é um pouco limitado, então vou até copiar os atributos para a gente ter a cor. O que eu noto é que ele deixaria a malha muito gorda, né? Se eu juntar isso com a nossa malha original. E eu vejo que eu tenho essa vermelha aqui, que é a nossa malha densa, mas se eu usar o point replicate assim, fica muito gorda essa malha. Então, ele é uma solução mais genérica, né?
Até se eu mudar o shape aqui, tá em box, se eu mudar a esfera ou qualquer outra coisa, tá menos pontos para ir mais rápido. Então, ó, quem já tentou melhorar uma simulação já deve ter passado por isso. Às vezes funciona porque a gente precisa, mas até tentar um círculo, né, 2D, mas não é ideal, né? Deixa eu aumentar aqui, vou diminuir. Então ele marca, tá vendo, esses círculos. Então eu quero uma forma diferente de criar mais pontos, né? Então eu vou deletar esse point replicate aqui. E eu quero achar a direção que eu devo criar esses pontos. Então eu vou achar usando os meus vizinhos. Então eu vou fazer num VOP até. Ficou vídeo pra... Tem gente que gosta de Vex, tem gente que gosta de VOP, né? Já falei 1000 vezes, dá pra usar os dois. Tanto faz. Então aqui eu agrado todo mundo. Ou eu irrito todo mundo. Tá, então vamos abrir um point cloud, que é parecido ou a mesma coisa que a gente fez com o near points, né? Point cloud open. E file eu quero do meu primeiro input. E P é a posição. E vê que até tem esse raio e o número de pontos. Eu quero aumentar bastante. Então pode ser 200 pontos, máximo de pontos. E tem esse handle aqui que eu consigo buscar informações. Então eu quero buscar import. Eu vou querer point cloud import. Eu quero import by index, que é pelo número do ponto. Então, handle no handle. E o canal é P, que é a posição de cada ponto. Então, eu estou puxando a posição de cada ponto. Nesse caso, ele me daria a mesma coisa que P. Mesma coisa que P. Se eu botar aqui no found point index, quer dizer qual o ponto que ele achou mais próximo. Então, se eu botar o 1 aqui, então agora eu vou ter a posição do ponto mais próximo de cada ponto. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou subtrair para a gente criar um vetor. Acho que provavelmente você deve ter tido em um tutorial meu, mas basicamente eu vou subtrair a posição de cada um desses pontos pela posição do ponto mais próximo dele. Eu vou plugar isso na normal. Deixa eu ver. Então eu vejo, tá apontando. Eu vou apertar D aqui para aumentar o número das normais. Vou botar 1. Então eu vejo que, olha, esses dois pontos estão apontando mais ou menos para ele. Eu acho que o motivo que não... Deixa eu aumentar o raio. Bom, se ele não achar nada, ele vai apontar para 0. Então é uma coisa para cuidar também. Beleza. Então eles estão apontando pro número mais... pro lugar, né? Pro próximo ponto mais próximo deles. Se fosse 0, né? Apontaria para ele mesmo, a gente não veria. E assim por diante. Então, olha, eu tô vendo que eu perco alguns pontos. Vou aumentar isso aqui. Bom, beleza. Vamos seguir aqui por enquanto. No 6 já está quebrando. Ok, bom saber. Então eu quero usar essa direção para criar novos pontos. Eu posso até multiplicar o quanto eu quero isso. Então, deixa eu botar 1 aqui. E eu quero multiplicar por uma constante. Então pode ser tipo 0,5, só para ficar na metade, né? Não precisa ser a direção inteira. E eu quero criar outro ponto ali, mas eu vou criar depois isso. Então, eu quero também criar uma média. Bom, vamos criar aqui só pra gente... Posso criar outro wrangle e usar a expressão add point. Não, quer saber? Vou fazer assim. Eu vou pegar a posição e aumentar ela. Posição mais a normal. Estou plugando na normal, né? Então eu movi os pontos naquela direção. Vou dar um merge nesses dois para a gente visualizar melhor. Vou tirar a normal. Então, nota que eu tenho nossos pontos originais e eu posso criar meio do caminho ali para o próximo ponto mais próximo. Acho que está invertido até, eu posso botar um menos aqui.
agora sim, agora fica para dentro. Então eu criei um ponto. Se eu botasse 0, ele criaria no mesmo lugar, né? E eu posso caminhar cada ponto para o vizinho mais próximo, né? Se eu botasse 1 ali. Então, isso por si só já é uma coisa bem legal. A gente pode criar animações, criar várias vezes. Então, como eu quero fazer isso várias vezes na malha, eu quero fazer um loop. Mas antes de fazer um loop também, eu não quero só... Porque nota que... Vou deixar em 0,5 aqui. Nota que ele cria um padrão, assim. E isso eu já consigo ver que não vai nos ajudar a preencher esse point cloud. Então, uma coisa que eu quero fazer é pegar a média sei lá, dos vizinhos, né? Então, eu vou voltar aqui. Só até aumentar isso aqui para 1. E esse import by index, né, se eu botar em 0. Então, eu posso aumentar isso aqui, esse valor, né? Eu posso pegar o segundo ponto mais próximo, o terceiro ponto mais próximo. Tá? Então, eu vou criar alguns, vamos dizer 3 pontos aqui. Então, o primeiro vai ser 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3. E eu vou criar uma média disso, average. E shift aqui, criando average. Então, agora eu tenho a média. Ao invés de ter um ponto só, eu vou plugar essa média aqui. Então, agora ele vai para a média, né? Então, eu posso até usar o 1 aqui nesse caso. Tá. E eu quero fazer isso muitas vezes. Só que, claro que eu não quero ficar aqui fazendo de novo e de novo, né? Vocês entenderam. Então, eu vou criar um for each para botar isso dentro do loop. For each number, tá? Porque eu quero criar x vezes. Né? Então, eu vou largar o meu for each aqui. E vamos ver o que acontece. Então, se eu fizer isso, eu tô vendo que ele tá multiplicando. Tem 596 mil pontos contra 29 mil que a gente começou. Então, tem que cuidar nos loops. Vamos diminuir só 5 vezes. Então, vai multiplicar por 5. Mas nota que eu não vejo diferença nenhuma. Porque ele está repetindo na mesma posição. Então, eu preciso mudar esse valor aqui, o vizinho, em cada iteração. Né? Então, para fazer isso, eu vou promover esse valor aqui. Então, posso promover esse index. Na verdade, eu quero promover de todos. Então, promover esse aqui. Um parâmetro. E eu posso adicionar add constant. Então, esse aqui vai ser o valor 1. Vou adicionar 1. Esse vai ser... Vou adicionar 2. E esse eu vou adicionar 3. Tem outras formas de fazer, lógico, mas só para ficar mais fácil de entender também. Quero passar principalmente o conceito, não a forma melhor de fazer mais rápido e tal. Então, beleza, eu tenho isso plugado e agora eu tenho um parâmetro. E aqui eu escolho como começa. Então, esse valor aqui eu quero que seja baseado no número da repetição, né? Então, se eu clicar com o botão no meio aqui, for each count, vou ver que eu tenho esse atributo detail aqui, que é iteration, né? Se eu até vier aqui no spreadsheet, eu vejo que eu estou na iteração 4, nesse caso, iteration. E isso é para cada ciclo, é um número diferente, né? Então, eu quero usar esse valor iteration aqui. Para usar esse valor dentro de um loop, eu ensinei isso no vídeo de copy stamp, tá? Então, eu vou adicionar um spare input. E eu vou só arrastar esse for each count para cá. Tá? E nota que fica essa linhazinha roxa aqui. E eu vou usar a expressão... Eu tenho que concatenar. Isso eu expliquei também naquele vídeo. Então, detail. E eu quero -1 para chamar o meu spare. Né? O nome é iteration. Nome do atributo. E index do array é 0. Não estou usando array. Fecha. Essa é a crase, né? E deu erro, que é ótimo.
pra gente estudar o que fez de errado. Então, vamos ver aqui. Então tá dando 0. Ele não me deixa voltar. Ok. Detail, menos 1. Vamos ver o que é o erro. Será que eu não preciso concatenar? Esqueci já. Ok. Ok, então agora tá funcionando. Então, meu Deus. Okay. Então tá, tenho a nossa malha original. Na primeira vez ele divide uma vez, na segunda 2, e assim por diante. Então eu consigo uma 10 vezes. Yay! E agora nota que a gente não tem... Ele tá baseado nos pontos, não é algo genérico, tipo um box ou alguma coisa assim. Então vou botar até um switch aqui pra gente visualizar. Então a gente tinha isso e agora preencheu. Tá vendo? Então isso deixa muito mais fácil para fazer a malha, né? Posso até fazer, posso até levar isso mais longe. Vou criar um attribute blur rapidão e eu vou botar aqui para ver uma só primeiro. Proximity. Eu quero manter o volume, volume preserving. Posso tentar cutoff 0.5, sei lá. Umas 10 iterações e diminuir esse raio. Então vê que o blur funciona assim como no scatter tem o relax, né? Ele faz uma média também dos pontos. Então eu dou uma aproximada nele. Então se eu ativar. E eu posso fazer isso, então vai ver que eu fico com essas linhas aqui. Posso fazer isso para cada interação, né? Então vamos plugar isso aqui e ver como fica. Então olha essas linhas, né? Vou criar uma malha. Primeiro eu vou juntar isso, então tem esse merge aqui da minha densidade original. Então eu vou plugar o nosso for each. Então eu tenho, olha que legal. Vamos ver como ficaria original. Merge desse com esse. Não, na verdade eu posso só plugar esse direto. E no segundo esse. Acho que é isso. Então fomos disso, né, com bem esparso ali, para isso. E claro, eu fiz só 10 interações, posso fazer quantas eu quiser. Então vamos ver como fica isso na malha, né, pra gente finalizar. Particle Surface. Vou fazer na malha básica. Então, não. Zero, sei lá, 0.4. E droplet 0.5. Só até dar um blur. Não é necessário, mas... Ok. Só para se livrar dos problemas. E vamos ver. Tomara que fique melhor. Então ainda tem mais um pouco para melhorar. Vamos aumentar aqui 25, mas... acho que eu tô segmentando muito também. Ok. 3. Adaptivity aqui acaba comendo os polígonos. Mas o que eu vejo é... se eu voltar para... Vou criar outro aqui mais fácil. Vou criar uma referência. Actions. Create reference copy. Vamos plugar a nossa original. E fazer um switch disso. Só para não ter que calcular a malha toda vez. Então, ok. Então, deixa eu ver mais... melhorar um pouco essa...
Posso dar um smooth também. Mas eu vejo muita simulação por aí que fica esses shapes tipo salsicha, assim. Tá vendo assim? E com essa técnica a gente consegue uns droplets muito mais fácil de dirigir com arte. Acho que aqui dá pra ver melhor até. Então se... Tá vendo? Esse é um bom exemplo. A gente tem isso mais reto e com a nossa técnica. Claro que a gente pode voltar aqui e aumentar o blur ou coisa assim. Acho que isso vai deixar mais gordinha a ponta ali. E claro, reduzir a densidade da malha, aumentar, fazer mais interações. Vou baixar de novo aqui e vou aumentar. Mas essa é só uma ideia, né, de como usar essa técnica. Então eu acho que fica bem mais interessante as simulações com isso. E deixa eu ver. Ainda dá para aumentar bastante a resolução, mas espero que tenha ficado claro quantos usos que pode ter dessa técnica, né? Então até conectou partes ali, né? Porque estava mais esparso, então a gente estava perdendo aquilo ali. Quando a gente junta, cria mais pontos, né? Vou voltar aqui na nossa visualização. Sem contar que é um efeito, acho muito legal, das cores também. Eu posso usar outro tipo de visualização também. E, sei lá, inverter isso aqui. Bom, enfim. Céu é o limite com o Houdini, acho que vocês já sabem disso. Tá, pessoal? Então, espero que tenham gostado do tutorial. E qualquer coisa, pode mandar comentários aí, eu vou responder assim que possível. Tá bom? Valeu. Até a próxima.